comentários. Então, nosso workshop ele é gravado, fica na plataforma. Quem não consegue assistir online, pode assistir depois em outro momento. Gente, nós vamos iniciar o workshop. Conforme os pais forem chegando, eles vão aí assistindo a palestra da Fernanda, tá bom? Hoje nós vamos ter aí a Fernanda apresentando o nosso workshop, falando sobre um tema tão importante que é a rotina, o primeiro passo para um ano equilibrado, né, Fernanda? E eu gostaria de lembrar vocês como que é o formato do nosso workshop. A Fernanda vai abordar esse tema entre 30 e 40 minutos e depois vamos disponibilizar aí um espaço para vocês tirarem dúvidas, fazer algum comentário, e aí a gente vai ter essa troca. Fiquem à vontade para participar, vocês podem usar o chat também durante a apresentação, tá bom? Para tirar dúvidas, fazer algum comentário. Essa participação de vocês é muito importante, tá? E é com você, Fernanda. Bora lá, gente. Primeiramente, boa noite a todos. Né? Primeiro workshop de 2026 do Instituto Clínico Fernandes. Né? E nada mais justo a gente começar com organização, com cuidado, né? E pensando numa rotina equilibrada, pensando no desenvolvimento do ano em si. A gente criou esse tema que é rotina, o primeiro passo para um ano equilibrado. Comigo. Né? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Todo o trabalho que é desenvolvido aqui no Instituto Clínico Fernandes é pensado para as famílias, para benefício, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento familiar, para contribuir imensamente no ambiente familiar de vocês, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Rodrigues, né? Hoje vamos conversar sobre esse tema que impacta diretamente o comportamento, as emoções e o funcionamento familiar, tá? Bora lá. Não vou ver vocês mais. Pronto. É importante a gente pensar em rotina. Toda vez quando a gente fala sobre rotina, é algo frio, é algo concreto ou muito metódico. Então, hoje, a ideia é que a gente dessensibilize e tire essa imagem de que toda a rotina ela precisa ser rígida, tá? Toda a rotina ela precisa ser possível. Isso que é o pensamento principal da noite. Vamos lá. Ficar aqui. Lanço a pergunta para vocês. Como está a rotina da sua família hoje? Será que ela organiza ou sobrecarrega? Isso é uma questão fundamental para o desenvolvimento do nosso workshop e o início. E às vezes a gente reflete a nossa semana, o nosso cotidiano de uma forma muito automática, né? Pensamos que a rotina, o dia a dia, ele está adequado à minha escola, ao meu trabalho, à minha alimentação, e na verdade não está, tá? Bora lá. Vou trazer reflexão para vocês sobre uma coisa muito básica, que não existe uma rotina perfeita, né? Não existe uma estrutura que seja... Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. É porque é estranho não falar sem olhar para ninguém. Se eu ficar nessa tela aqui, eu consigo... Vocês conseguem ver tudo? Não. Dá um apoio aí, Steph. Sim, eu estou conseguindo ver o slide e todo mundo que está participando. É porque é estranho que... Dá para ser assim? Ou não? Sim. Tá? É só porque é estranho.
falar só sem ver ninguém, né? Bora lá. Primeira reflexão que eu trago para vocês é que não existe rotina perfeita. Existe a rotina adaptada à própria realidade de cada família, ao próprio entendimento e às próprias atividades que ali são propostas, né? É normal, no início do ano, todo mundo organizar todas as rotinas, até porque são os adolescentes e crianças, e até mesmo adultos, eles têm horários acadêmicos novos, o trabalho, ele tem novas cobranças, novos horários, e tudo é redefinido, né, na virada do ano ou de forma semestral. Pequenas mudanças fazem total diferença no desenvolvimento do ano. Então, às vezes, é uma mudança ambiental, uma mudança de móvel, uma mudança de casa, ou uma mudança de hábito, alimentação, comportamental. Agora, a partir de agora, eu vou fazer atividade física. Então, toda pequena mudança, ela precisa ser comemorada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser pensada, tá? Então, a gente nunca começa do grande, a gente sempre precisa começar com pequenas coisas. Bora. Qual é o impacto da rotina no início do ano? A gente vai ter ali alguns impactos muito significativos, que é comportamental, para crianças e adolescentes, até mesmo para os adultos em si. Ele reduz o estresse, ele traz a previsibilidade, né? Então, quando um adolescente ou uma criança, ela muda a rota da rotina dela, ela acaba tendo uma desregulação emocional, ela acaba tendo algumas dificuldades ali no meio, e você, adulto, acaba sendo impactado com essa desregulação, né? Se você tem o desenvolvimento de uma rotina, uma programação diária, semanal ou mensal para aquela criança ou aquele adolescente, ou na sua família em si, você vai ter ali um impacto positivo, você vai ter uma comunicação mais assertiva, você vai ter a expressão das emoções de uma forma mais adequada, né? E você vai gerar qualidade de vida familiar. Ah, quando a criança sabe o que esperar, ela resiste menos. Então, ela tem um desenvolvimento emocional mais adequado, né? Uma rotina organizada, ela reduz conflitos e abre espaço para momentos positivos dentro da família. Ou é um momento afetivo, um momento de troca, uma comunicação mais assertiva, ela é bem-vinda para o desenvolvimento familiar, né? Um exemplo muito simples, são muitas famílias relatam que as manhãs do dia a dia, elas são muito conflituosas, né? São um período de maior estresse. Ah, tu quer ser um caderno, fez isso, tá acordando, não quer ir para a escola, tá acordando tarde, não tomou café, volta, esqueceu a lancheira. Então, nesse caso eu estou colocando exemplos de criança, tá? Mas isso também serve para os adultos, porque os pais, eles também se sobrecarregam com um volume de informações, um volume de organização pendente. Então, quando a gente consegue organizar pequenos passos, por exemplo, a criança ela tem que preparar a mochila para ir para a escola. Então, na noite anterior, eu posso, junto com a criança, sentar com ela e perguntar, olha, quais são os livros, os cadernos que precisam ser levados, né? E aos poucos, quando você treina isso, desenvolve esse hábito, quando você faz isso continuamente com a criança,
ela cria um hábito novo e ela cria uma responsabilidade. É um senso de responsabilidade que nós, os adultos, precisamos desenvolver nas crianças. E isso é aos poucos. E inicialmente vai ser difícil, né? Vai ser um pouco mais... A gente vai ter resistência da criança, do adolescente, mas nós teremos ali um desenvolvimento de impulsão, Tiago. Eu levantei a mão aqui. Falar. Eu queria só fazer um comentário, né, sobre esses 3 pontos que você trouxe, a questão do comportamento, do emocional e qualidade de vida como um todo, né? São 3 pontos importantes quando a gente se fala de rotina, e sempre nós estamos conversando com as famílias sobre esses pontos, né? E a rotina é o primeiro passo, né, Fernanda? Então, quantas vezes um paciente não chega desorganizado no consultório, e quando nós vamos fazer essa avaliação funcional, vamos dizer assim, né? A Jaque entrou, bem-vinda, Jaque. E aí, às vezes, esse paciente chega desorganizado no consultório, e quando a gente vai fazer essa avaliação para entender o porquê isso está acontecendo, a gente descobre ali alguns pontos na rotina, né? E tem casos, inclusive, de pessoas que suspeitam de diagnóstico. Então, é muito comum alguém chegar e falar assim, será que eu não estou com TDAH? Mas aí, quando você vai ver, a pessoa dorme muito tarde, acorda cedo, não se alimenta no horário certo, muito tempo em telas, faz tudo em cima da hora. Então, tudo isso gera ali um nível de ansiedade, de estresse. Isso vai afetar o comportamento, a rotina, o desempenho, né? Então, eu vejo que a rotina, ela é o primeiro passo para esses 3 pontos quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Então, comportamento, emoção, qualidade de vida, o primeiro passo para isso é organizar essa rotina. E a criança, a pessoa sem a rotina, ela normalmente ela é mais estressada, ela fica mais fadigada, ela tem esquecimentos, né? Tanto a criança quanto o adolescente quanto o adulto. Se você não tem a programação do seu tempo adequado, tudo fica na cabeça. Eu tenho uma listinha de coisas para fazer, só que eu não executo. Isso tudo fica na cabeça. Eu preciso fazer, preciso esquecer. Então, a pessoa, às vezes, ela fica estressada, ela fica angustiada. Depois, quando não acontece, quando ela não consegue cumprir aquela atividade proposta, ela fica frustrada, a autoestima ela vai rebaixando. Como a Stephanie bem colocou, existem pacientes que chegam até a gente com hipóteses diagnósticas, né, tecnicamente fechadas ali pela família, mas quando a gente vai ver, é organização, é o cuidado, é a atenção, é a comunicação familiar, é um reajuste que é preciso ser feito, né? Ju, você levantou a mãozinha, pode falar. Sim, e um adendo, né, acrescentando o que vocês estão compartilhando, a gente fala, né, da gente ter uma agenda organizada para o adolescente, para a criança, mas tudo começa pelos pais. Os próprios pais, é importante eles darem essa prioridade de qual é a minha agenda hoje, como que eu posso me organizar para que isso reflita também naquilo que meu filho me observa no dia a dia, né? Porque aí daqui a um tempo o filho já vai te procurar para saber como que ele vai organizar a agenda dele. Então, começa pela gente, né? Começa com os pais. Então, no momento que você se propõe a fazer isso com o seu dia a dia, para você montar depois junto com o seu filho, em vez de ser uma tarefa, acaba sendo uma dinâmica que você
faz com que o teu filho, né, goste de fazer isso também. Então, hoje a gente tem muitas técnicas de fazer isso, né, uma agenda de forma lúdica quando é criança, com adolescente, a gente consegue também fazer com que aquilo não seja um peso, mas sim de uma forma dinâmica, tanto para o pai, para os pais, quanto para o adolescente, quanto a criança. Então, a gente, como pai, a gente precisa avaliar como é que tem sido a minha agenda hoje, e se eu tenho uma agenda, na verdade, né? Começa por aí, para a gente poder dar o próximo passo. Agora eu vou organizar a agenda do meu filho. Exato. E hoje o workshop, ele fala muito disso, né? Ele fala de rotina como família, não só para a criança ou para o adolescente, né? O adulto, ele precisa demonstrar organização, que é ele quem comanda, né? Ele que direciona, ele quem determina algumas coisas. Mas a gente não pode, nós somos os adultos e nós não podemos não estimular ou deixar de estimular a autonomia da criança e do adolescente, até porque precisa criar esse senso de responsabilidade. Mas é claro que precisa ser adequado, o senso de responsabilidade sobre algumas atividades, ele precisa estar adequado ao ambiente cognitivo da criança, né? O que ela consegue fazer? Hoje ela consegue dobrar o lençol da cama, hoje ela consegue guardar o chinelo no local adequado, hoje ela consegue tirar o prato da mesa e colocar na pia e, quem sabe, lavar, né? É claro que esse nível de competência ele vai sendo estimulado a partir do desenvolvimento, né? Um adolescente, hoje o adolescente, ele pode dependendo de cada casa, claro, ele pode administrar todas as questões do quarto dele. Roupa suja no cesto de roupa suja, ele pode arrumar o armário, ele pode arrumar a cama, ele pode arrumar os livros didáticos dele, né? E isso tudo parte de uma orientação parental, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aos poucos também. Tá? Emoções e comportamentos. Como a organização diária influencia o bem-estar familiar, né? Primeiro, ela gera regulação emocional. A previsibilidade da rotina ajuda a gerenciar as frustrações e ansiedade para todos os membros da família, tá? Quando a gente tem a rotina, a criança começa a tolerar melhor as frustrações, ela aumenta o nível de cooperação daquele indivíduo e surge também o senso de pertencimento familiar. Poxa, eu consigo fazer isso, eu vou contribuir com as atividades de casa. Olha, mãe, eu lavei essa louça. Mãe, olha, eu cuidei do meu quarto, vai lá. Né? É bacana a gente validar, é bacana a gente incentivar todo mundo, tá? E não importa se é criança, adolescente ou adulto. O adulto, ele também gosta de ser validado. É muito bom receber um elogio. Poxa, olha aí, Fernanda, você fez workshop, gostei, tá legal, você fez a apresentação. É muito bom. Imagina se nós, os adultos, nós gostamos de ser validados, de receber esse impulso positivo. Imagina as crianças e os adolescentes, né? Quem perguntou primeiro, a Ju ou a Stephanie? Sei, duvido. Posso falar? Pode. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da regulação emocional e previsibilidade, né? Quem tem filhos com autismo, TDAH, enfim, alguma condição do neurodesenvolvimento, gente, a previsibilidade ela é muito importante. Então, a gente sabe que nessas condições, a rigidez cognitiva, a rigidez comportamental, ela é real, ela existe. Isso é muito difícil para eles. Isso não acontece só no autismo, isso acontece no TDAH, isso acontece no TOD.
qualquer outra condição neurológica, e a rigidez cognitiva ela acontece. E quando acontece uma situação inesperada no dia a dia, quando essa rotina ela não é clara e definida, isso traz sim um sofrimento emocional para esse indivíduo. E é algo que é muito difícil de eles controlarem, né? Por mais que eles saibam que imprevistos acontecem, e que, enfim, por mais que a gente fale isso para eles, é difícil. Né? Então, imagina para o indivíduo a toda hora, a todo momento, não sabe o que vai acontecer. Imagina o quanto não é difícil para esse indivíduo que tem uma condição, que tem um funcionamento diferente, né? Então, o nível de ansiedade vai lá para cima, a tolerância fica lá embaixo, irritabilidade. Então, eu deixo esse alerta, né? Para quem tem aí, a gente sabe que a rotina ela é importante para qualquer ser humano, mas quem tem uma condição como o autismo, TDAH, TOD, entre outras, essa questão da previsibilidade, de uma rotina organizada, traz muita regulação emocional. E, se ficar dúvida, observem a rotina do filho de vocês. Ah, eu tenho aqui um TDAH, eu tenho aqui alguém com autismo. Verifica o dia que ele não teve previsibilidade. Verifica como é que está sendo esse comportamento, esse emocional, quando as coisas acontecem sem ele saber. Agora, coloca ele numa rotina e vê, e faz essa comparação em casa, porque vocês vão ver essa diferença no dia a dia. Então, assim, essa questão da regulação emocional, para quem da rotina, para quem tem rigidez cognitiva, é algo muito importante. Uma coisa legal só para complementar a tua fala, Stephanie, quando o dia é imprevisível, o cérebro entra em pânico, entra em alerta. Então, acontece a desregulação emocional. Imagina o nível de intensidade para um neurodivergente e para um indivíduo típico, né? A gente sempre precisa pensar na realidade de cada família, tá? Por isso que, inicialmente, eu coloquei que não existe uma rotina perfeita, tá? Tudo é adaptável à nossa própria realidade. Ju, você pediu a palavra? Na verdade, eu não tinha tirado a minha mãozinha aqui ainda. Tudo bem, tem galho não. Então, a criança, na verdade, a família, ela acaba recebendo cooperação familiar, quando a gente dá comandos claros, sempre, quando a gente vai formar uma rotina, quando a gente vai estabelecer uma rotina para todos os membros da família, a gente precisa dar comandos claros, e todo comando ele precisa, e toda atividade, o comando ele precisa fazer sentido. Existem pessoas que, para iniciarem uma atividade, né, pode ser, Fernanda, você tem que ler um livro. Tá, mas por que eu preciso ler um livro agora? Precisa fazer sentido para que ela execute aquela atividade. Então, os adultos, eles precisam, sim, sentar, explicar, organizar e perguntar do adolescente, da criança depois, o que ele entendeu e se faz sentido ele fazer isso, né? Porque isso reduz estresse, isso reduz atrito, isso melhora a comunicação familiar, isso ajuda na cooperação das atividades, tá? E fora que gera o senso de pertencimento. Cada membro da família tem papel importante no dia a dia, né? Pode falar, Rony. É só complementar, né, isso que você está trazendo, de envolver esses filhos na elaboração dessa rotina, né? O Disciplina Positiva, ele vem falar que quando a gente envolve as crianças e os adolescentes em uma rotina, a probabilidade de eles seguirem é maior, porque foram eles que decidiram aquilo, né? Então, é diferente de quando eu, pai, mãe, faço a rotina, chego e falo, tá aqui, você vai seguir isso aqui. Mas quando você envolve esse adolescente, essa criança, vamos lá, vamos ver como é que vai ser a rotina. Gera aquele senso de autorresponsabilidade. Opa, foi eu que criei isso aqui, então eu vou ter que cumprir, né? E também quebra essa coisa de eu estou sendo mandado. E isso funciona muito
para quem tem TOD ou quem tem esses traços de comportamento mais opositores, né, que não gosta de ser mandado. Então, os filhos com esse perfil, eles tendem a aceitar mais quando eles são envolvidos, quando eles participam dessa decisão. Exato, exato. Você colocou muito importante. Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, ela relata que, ela informa, né, que a rotina é fundamental para a manutenção da saúde física e mental, atuando como um pilar de estabilidade que reduz o estresse, a ansiedade e promove hábitos saudáveis. Uma estrutura diária consistente com horários previsíveis para dormir, comer e se exercitar ajuda o corpo e a mente a funcionarem com eficácia, diminuindo a fadiga de decisão, né? Eu acho significativo a gente sempre pensar que o desenvolvimento de uma rotina e a criação de uma rotina é pensar não só nas tarefas que precisam ser executadas, mas em cada indivíduo, na necessidade de cada indivíduo. Eu preciso desenvolver autonomia na criança e no adolescente, eu preciso melhorar a comunicação familiar, eu preciso fazer com que cada um dos membros da família se expresse e se sintam pertencentes daquele ambiente familiar, até mesmo para que outras pessoas de fora, quando chegam nesse ambiente familiar, eles consigam estabelecer esses limites, tá? E isso qualquer membro. Por exemplo, tem um caso que aconteceu, que é um paciente, ele recebia os amigos em casa, ele tinha uma rotina em casa, onde ele precisava arrumar os brinquedos, onde ele precisava cumprir todas as atividades dele aí para ele poder jogar os jogos dele. Tudo bem. Quando chegava os amiguinhos dele, os amiguinhos faziam um vendaval no quarto. Então, pegavam todos os brinquedos, acabavam misturando, perdendo peças, e ali rolava uma bagunça. Depois, os pais, eles iam lá com o próprio filho e falavam, você não conseguiu, você não fez isso, mas ele não conseguiu estabelecer um limite para o outro, ele não conseguiu se posicionar, né? Porque eu não fiz nada, mas é como se o pai ou a mãe tivesse que ir lá dizer para essas crianças que eles precisariam dar esse comando, né, de organizar, de cuidar das coisas. E aí a criança entende que tudo depende dos pais, os pais que vão resolver. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente crie autonomia para essa criança, a gente estabeleça esse nível de autonomia para que ela consiga colocar esses limites, certo? Bora lá. Construindo uma rotina possível. Né? Sempre quando a gente pensa em construção de rotina, a gente pensa naqueles planners, a gente pensa num quadro, e a gente vai em busca de modelos. Às vezes, o modelo do nosso amigo ou da nossa amiga, ela é muito eficaz, mas na casa dela, no ambiente familiar dela, a partir da realidade e da rotina do outro. E no nosso modelo familiar, não. No nosso modelo familiar, para a gente criar uma rotina, a gente precisa pensar nas necessidades de cada membro da família, do trabalho que a gente exerce. Não adianta eu pegar e falar para vocês, gente, está aqui, ó, essa é a rotina padrão para que todo mundo siga. Vocês não vão conseguir, porque não está adaptada à realidade de vocês. É igual o plano alimentar.
de nutricionista. Se você não entender as minúcias do teu sistema orgânico, biológico, você não vai desenvolver um resultado positivo lá no final. Então, a rotina possível, ela precisa acontecer, e ela é desenvolvida a partir de vários pontos. Primeiro, planejar juntos. Quando a gente define as prioridades de toda a família e de cada membro da família, a gente consegue estabelecer ali uma regra principal. Ajustar. Sempre precisamos ajustar a nossa rotina. A gente pode ter um padrão para cada família, entretanto, imprevistos acontecem, dificuldades acontecem, mudanças acontecem, e quando acontecem essas mudanças, a gente precisa ficar mais atento, a gente precisa entender o porquê que essa mudança, ou o que essa mudança está impactando diretamente naquele indivíduo. Às vezes, a gente acrescenta um curso para um adolescente, e esse adolescente ele fica mais fadigado, ele fica mais cansado, logo, ele não vai conseguir cumprir e realizar as atividades que antes foram propostas, e aí a gente vai precisar ajustar. Né? Então, a gente sempre precisa fazer a adaptação, revisar conforme a necessidade que aparece naquele momento. Ter flexibilidade, tá? Implementar. Comece com rotinas pequenas e claras. Para crianças, eu sempre digo que autocuidado é o básico. Cuidar das unhas, do cabelo, das roupas, do quarto, escovar os dentes, tomar banho. A criança ela precisa desenvolver em vários níveis essa autonomia. Nós, adultos, a gente precisa ensinar aos poucos. A gente não pode cobrar para que a criança aprenda isso em uma semana. Não dá. Ele vai esquecer, ele vai falhar, ele vai ter as dificuldades dele, que ainda não se tornou um hábito. Né? E se um dia ele esquecer, mesmo depois que se tornou um hábito, a gente precisa observar também. Tipo, pera, ele fazia isso muito bem e agora não está fazendo mais. O que está acontecendo? Aí vem os sinais de alerta. Tá? Aí vem a questão do observar. Registre hábitos e pontos de tensão. Se temos muito atrito, a gente estabeleceu ali junto uma meta, uma atividade para aquele indivíduo da família, o membro da família, e ele está tendo muita dificuldade, está se irritando, ou então está tendo um nível de desregulação emocional, o que a gente pode fazer? A gente reajusta, conversa de novo, ou com ele, vê, entende qual que é a necessidade, qual a demanda, e ajusta sempre. Comece pequeno, envolva a família e esteja aberto às adaptações. A rotina é um guia, não é uma prisão. Isso é fundamental. Lembrando que não existe perfeição, não existe nada concreto. Isso mesmo, né? Rotina para famílias neurodivergentes. A gente tem ali toda criança, adolescente e adulto também, neurodivergente, a gente sempre precisa ter um olhar com mais cuidado. E o olhar com mais cuidado é adaptações. A gente precisa utilizar quadros, imagens e cores para dar mais clareza, para sempre demonstrar
ali aquele cuidado. Será que ele consegue lembrar sempre? Será que ele não... Peraí, desculpa, gente. Tem gente... Rapidinho, gente. Desculpa. Pronto. Acho que resolvi. O que eu falei? Tá, apoio visual. Toda família que tem um paciente, tem um membro neurodivergente, a gente precisa utilizar ferramentas adaptativas. Ferramentas que envolvam esse indivíduo de uma forma plena, que ele consiga estabelecer limites, que ele consiga saber quais são as atividades que são propostas aí, né? Assim ele vai ter mais responsabilidade, ele vai ser, não que ele vai ficar no automático, mas ele vai ter a previsibilidade. Trabalhar com a previsibilidade reduz a desregulação emocional, reduz o estresse, reduz os conflitos, tá? Minimiza surpresas, prepara para mudanças com antecedências, né? A gente também tem um ambiente sensorial. Considere as necessidades sensoriais ao planejar espaços e atividades. Às vezes, se a gente pensar que até um adulto, se ele entende que ele fica desconfortável em um lugar, evite. Veja a necessidade daquele indivíduo, veja a dificuldade que ele tem, e aí a gente faz a adaptação. Sempre, a flexibilidade, ela permite adaptações e implementações. Se a gente não tiver flexibilidade, nada acontece. Às vezes a gente quer cumprir aquela rotina que a gente planejou, mas não dá. Não, ou por algum compromisso, tem um compromisso, mas choveu. É algo que a gente não consegue controlar. É o tempo, né? São os imprevistos. E como eu reajo a partir desses imprevistos? Eu tenho manejo, eu tenho estratégia, eu consigo ser flexível, eu consigo me adaptar à realidade que acontece. Então, para famílias neurodivergentes, o apoio de grupos terapêuticos, o apoio psicológico, o acompanhamento, a orientação, ela é fundamental nesse processo, tá? Às vezes a gente realmente não consegue sozinho, e a ideia é que a gente busque sempre ajuda, a gente busque orientação, né? Na construção dessa rotina também, que é perfeitamente normal. Dicas para implementação. Primeiramente, comunicação clara, assertiva, minimiza qualquer tipo de ruído ou prejuízos na definição de tarefas, tá? Defina expectativas em linguagem simples, utilize um tom de voz calmo e assertivo. Às vezes, quando menino, faz isso, pega um copo com água, ou então, já colocou a bolsa, já colocou os cadernos na bolsa, a criança ou o adolescente, ele pode entender que ele está recebendo um comando, mas ele sabe da responsabilidade, né? Às vezes ele já, pai, mas eu sei, já fiz. Então, toda vez quando vocês forem usar ou se comunicar com um membro da família, tenta se perceber como eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? Usar o reforço positivo, celebre pequenas vitórias, reconheça o esforço, não apenas o resultado. Às vezes a gente tende a esperar com que o outro cumpra de forma plena todas as atividades que foram propostas. Mas às vezes a gente precisa pensar que é um processo
de construção, de adaptação, é um processo de desenvolvimento. Então, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo? Eu preciso observar as pequenas mudanças, os pequenos avanços, porque para criar um hábito, a gente precisa de intensidade, treino e repetição, tá? E cada conquista, mesmo que seja pequena, ela precisa ser comemorada, ela precisa ser validada. Não importa para quem, pode ser para criança, adolescente ou adulto, tá? Próximos passos e recursos. A disciplina positiva, ela tem, como eu já falei, orientação, sessões de orientações, tá? Aqui no Instituto Clínico Fernandes, a gente proporciona isso também. Todas as famílias, elas são orientadas. A gente proporciona o workshop, que é o grupo de apoio, onde a gente faz essas trocas, onde a gente ensina muita coisa. E uma coisa que eu sempre coloco para os pais dos meus pacientes é a gente sempre buscar informação, sempre ler, sempre buscar informações adequadas para a gente ter uma condução mais assertiva e entender mesmo qual que é o funcionamento da família, qual que é a organização que eu quero para minha família. Então, o desenvolvimento, ele vem através da orientação, sim, dos profissionais e do apoio do grupo, mas eu também posso gerar, eu também posso trazer novas descobertas, né? É importante. Vamos lá para a nossa dinâmica. Eu vou pedir para que vocês respondam no chat rapidinho, ou aqui mesmo pelo microfone, tá? É só mutar. Primeira pergunta é: hoje visualizem as rotinas de vocês e qual é o horário mais caótico do dia que vocês têm na rotina de vocês. Vou dar tempinho aqui. Doutor, eu não sei mexer nisso, não. Eu não sei responder em chat. Qual o horário mais caótico do dia para vocês? Fernanda, está me ouvindo? Está me ouvindo? Não estou ouvindo. Soraya, se você quiser, você pode anotar aí em um papel e falar no microfone, sem problemas, caso você não conseguir o chat, tá bom? Tudo bem, doutora, obrigada. Aqui em casa, a hora mais caótica é a atividade de escola. Como ela estuda de manhã, então pela parte da tarde é muito ruim, assim. Tem preguiça, não quer fazer depois, é o pior horário. Você ouviu, Fernanda? Sim, o pior horário é à noite, né? À tarde, doutora, à tarde. À tarde. Tarde, na hora da atividade da escola, né? De fazer as tarefas. Isso. E uma coisa legal, o que acontece de fato? Ela falou que não quer fazer, posterga, tem a procrastinação. Não, ela não fala que ela não quer fazer, não. Ela só é procrastina mesmo. Ela fica enrolando, né? Aí eu tenho que estar o tempo todo, de onde eu estiver, quando eu estou em casa, ok. Quando eu não estou, de onde eu estiver, eu tenho que estar controlando. Já fez, eu já vou fazer. Ah, vou tomar banho. Ah, vou fazer não sei o quê. Então, ela o tempo todo fica postergando. Entendi. E aí vem a segunda pergunta da dinâmica, que é, já que você trouxe o seu caso, Soraya, vamos lá. Qual pequeno ajuste já faria diferença na sua dinâmica familiar? Nós conversamos no ano passado e eu tenho feito isso, né? Sempre quando chega da escola, eu deixo ela ficar um pouquinho livre
ela almoça, toma um banho e aí vê o celular dela, dá uma atualizada aí no WhatsApp, nos grupos, e aí depois eu peço para ela fazer a tarefa. Mas, mesmo assim, ainda tem essa enrolação. Ah, entendi. O ideal em si, Soraya, é realmente estabelecer acordos e uma rotina adequada. Primeiro, o adolescente ele precisa ter o horário do descanso, precisa ter o horário do lazer, precisa ter o horário do estudo, né? E precisa ter o horário das obrigações em casa, né? E isso muito bem definido, ó, das 4 às 5 a atividade é essa. E aí, o que acontece? É um sistema de compensação que a gente também pode montar, que quando ela não cumpre a atividade no horário ali pré-estabelecido, que pode também ser feito. Olha, então o horário de lazer ele vai ser reduzido para ele compensar o horário da atividade de aula. E assim, não é que você precisa colocar de castigo ou algo similar. Ela precisa entender que ela perde o horário de lazer, ela perde o horário de tempo de tela, entendeu? A Stephanie quer colocar alguma coisa. Entendi. Eu quero fazer um comentário sobre o que a Soraya trouxe, porque isso é muito comum, Soraya, não só na adolescência, quanto na vida adulta mesmo, né? Essa questão da procrastinação. E por isso que é tão importante a gente ter horários definidos. Então, por exemplo, o horário da atividade da escola à tarde é das 14 às 15. E essas definições, esses acertos, eles precisam ser seguidos, né? Então, quando a gente deixa solto, por exemplo, se eu falar assim, olha, à tarde você tem que fazer, mas à tarde é longa, né? Então, o cérebro que procrastina, ele vai pensar, depois eu faço. Isso é muito comum para quem procrastina, né? Então, esse cérebro sempre acha que depois vai dar tempo, que depois ele faz, que ele ainda tem um tempinho. Então, é muito importante nós termos horários definidos. Então, o horário da atividade da escola vai ser à tarde às 14 horas, das 14 às 15, ou das 15 às 16. Enfim, isso vai ser adaptado de acordo com a dinâmica de vocês. Mas precisa ter esse horário definido, né? E como a Fernanda bem trouxe, essa questão das consequências. As consequências, elas são naturais da vida. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, a gente aqui, enquanto profissional, se a gente desenvolve um bom trabalho, nós vamos ter uma consequência positiva. Se a gente não trabalha com responsabilidade, com ético, seja lá o que for, nós também vamos ter essa consequência. Então, as consequências, elas são naturais. Então, se eu tenho essa regra estabelecida e esse adolescente não está cumprindo com o combinado, o que vai acontecer? Assim também como, se esse adolescente cumpre com o combinado, o que vai acontecer também? Que a gente tende a focar só quando as coisas não dão certo, né? Mas tudo que a gente foca cresce. Então, eu preciso também dar atenção para quando ele acerta, para quando ele consegue, porque isso gera aquela motivação para ele querer fazer cada vez mais, né? Então, acho que vale muito a pena aí, nesse primeiro momento, você definir um horário com ela, e conforme ela for conseguindo ou não, você vai reforçando isso, tá bom? Perfeito, doutora. Obrigada. Então, Soraya, alguém mais? Tudo certo? A Ana Kalina colocou que o horário mais caótico para ela do dia é pela manhã. Ana, qual pequeno ajuste já faria diferença para você? Oi, já cheguei em casa, estou aqui. É muito importante quando o Saulo consegue dormir uma quantidade boa de sono, que ele se transforma, ele é outra pessoa. Ele é colaborativo, ele levanta sozinho, e aí ele acorda de bom humor, é colaborativo. Quando ele dorme um pouco, ele fica com tendência de oposição, grande, de oposição. Então, esse momento ele não está tão que a gente chame. Então, tem épocas que ele consegue e tem épocas que retorna, né? Então,
Esse é um aspecto importante. E eu procuro sempre estar confirmando com ele no dia anterior o que vai ser feito no próximo dia, né? Para deixar com mais clareza, até para a família se comunicar e todos estarem também atentos para aqueles compromissos do outro dia. Entendi. Se quiser fazer alguma contribuição, a gente aceita. Bem-vinda. Você está super certa, Ana, porque a comunicação é fundamental no desenvolvimento de toda a dinâmica da família, né? Se eu consigo se eu consigo observar que o meu filho ele está dormindo muito tarde, eu entendo que ele está tendo um reflexo ali na manhã. Eu consigo conversar com ele, ó, meu filho, você está tendo esse reflexo, então vamos ajustar, vamos fazer da melhor forma, para que você tenha um reajuste na manhã e você seja mais produtivo. E aí, como eu falei, é treino, é desenvolvimento, é intensidade, até você desenvolver esse hábito mesmo, né? Pode falar, Steph. Essa fala da Ana, né, traz um gancho para a questão da rotina, sobre o que eles pensam sobre rotina, né? Então, nós estamos falando de rotina, mil maravilhas, traz vários benefícios, mas qual é a visão deles em relação a isso? E esse é o grande desafio, né? Então, quando o indivíduo já tem uma certa idade, desenvolveu um nível de amadurecimento, ele consegue perceber esses benefícios e ele mesmo tem essa disciplina para manter a rotina, né? Se esforça para ter uma rotina porque sabe desses benefícios. Mas quando nós estamos falando de adolescentes, crianças e jovens adultos, muito dos jovens adultos, o cérebro ele ainda está em processo de amadurecimento. Então, esse cérebro ele vai querer o prazer imediato, né? Então, ele não consegue pensar muito a longo prazo nas consequências. E, às vezes, por isso, essa resistência em relação à rotina, porque rotina é disciplina, rotina dá trabalho, e às vezes a gente quer fazer uma coisa legal, mas não pode porque tem o horário. Então, é natural que, às vezes, esses filhos, eles tenham essa resistência em seguir. Mas a família, ela precisa ter essa firmeza, né, de manter, e existe também uma forma de você ter firmeza, né? Firmeza não é autoritarismo, não é nada disso. Firmeza é você decidir o que vai ser feito, seguir com isso até o final, e você pode sim fazer de uma forma respeitosa. Como a Fernanda trouxe esse exemplo da conversa, né? Então, chegar em um momento em que ele não esteja irritado, claro, porque se ele estiver irritado, esse cérebro não vai conseguir ter uma conversa, mas esperar uma oportunidade onde ambos estejam bem e conversar, né? Então, eu percebi que quando você dorme, naquele dia que você dormiu mais tarde, no outro dia eu vi você mais irritado, né? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Porque não é legal, eu me sinto dessa forma quando você fala comigo desse jeito. Então, ter esse tipo de conversa e fazer esses pequenos ajustes, né? E aí, quando a Ana traz esse ponto de, às vezes ele consegue, às vezes não, né? Então, é possível que tenha aí, né, essa falta de consciência do quanto que a rotina é importante, e tá tudo bem, mas a gente vai conversando com ele, falando da importância, mostrando o quanto isso é real. Então, é muito importante trazer esses exemplos reais. Então, naquele dia que você dormiu X horas, no outro dia aconteceu isso e isso. Então, isso não dá margem para justificativa, porque isso é um fato, né? Então, essa forma de conversar traz um resultado positivo. E, claro, mesmo que você tenha toda essa abordagem, às vezes você vai conseguir um resultado 100% e às vezes você vai conseguir melhorar esse resultado, né? Porque esse indivíduo ainda está aí se desenvolvendo e com o tempo ele vai conseguindo entender cada vez mais. Mesmo. Pegando esse gancho, né, a gente fala um pouquinho sobre a disciplina positiva como um pilar nessa relação, no desenvolvimento de estratégias, na construção de uma rotina adequada, né? A disciplina positiva, ela é uma abordagem que nós aqui do Instituto Clínico Fernandes, a gente abraça com todos os braços que a gente tem, né? Porque é uma abordagem acolhedora, focada em respeito mútuo e conexões.
ela possui ferramentas que estabelecem um relacionamento mais adequado, né? Ela estabelece limite, ela gera sensação de pertencimento, ela gera sensação de respeito, firmeza. Então, a disciplina positiva, ela contribui muito para o desenvolvimento familiar, tá? Se vocês, mães, puderem, ou até mesmo os adolescentes, né? A gente tem a Ana aqui, se vocês puderem pesquisar, ler sobre disciplina positiva, é uma boa ferramenta, tá? Para que a gente utilize, melhore a comunicação sempre, e a ideia é desenvolvimento familiar, não é individual, tá? Bora lá, pensando... Pode falar, Stephanie. Pode seguir, depois eu comento. Ah, tá. Hoje, até por conta do horário também, chegamos ao final do nosso workshop. A gente falou um pouquinho sobre a necessidade e a importância de construção da rotina, sobre o estabelecimento de regras, de contrapontos, ouvir o outro, tá? Independentemente da idade que tenha ou da responsabilidade que tenha. É sempre importante a gente olhar o outro, o membro da família, e entender qual que é a necessidade dele, qual que é o nível de competência, o que ele consegue fazer. Juntos, enquanto família, vocês conseguem construir algo bom, tá? A rotina não é controle. A rotina é cuidado, previsibilidade e construção de vínculo. Famílias não precisam ser perfeitas. Famílias precisam ser organizadas com afeto. A comunicação familiar é um pilar do desenvolvimento de tudo, desenvolvimento emocional de cada membro, para o desenvolvimento da família e o desenvolvimento profissional de cada um, tá? Pode falar, Stephanie. A Fernanda trouxe a questão da disciplina positiva, né? A disciplina positiva é uma ferramenta muito interessante, inclusive tem um livro que se chama Disciplina Positiva para Adolescentes, e as ferramentas que ele traz servem tanto para os adolescentes quanto para os jovens adultos também. Na verdade, a disciplina positiva ele serve para a vida. Até se você ler o livro de criança, você vai conseguir extrair ferramentas para a sua vida, para a sua organização, para o seu relacionamento amoroso. Então, é uma abordagem muito legal. O nosso próximo workshop, que vai ser em março, se eu não me engano, vai ser sobre disciplina positiva, e o tema será conexão antes da correção. Então, eu já estou fazendo esse convite para vocês participarem, porque é muito eficaz, tanto para crianças, adolescentes e jovens adultos, quando a gente precisa ali chamar atenção, né? A gente sabe que eles são reativos na maioria das vezes, então qual a forma mais eficaz para a gente fazer essa correção? E vai ser baseado aí na disciplina positiva. Isso mesmo. Muito obrigada a todos que estiveram comigo, né? Foi um prazer estar com vocês. Desculpem as falhas, isso acontece, tá bom? Obrigada de novo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Obrigada. Eu adorei participar. É minha primeira vez aqui. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu adorei. Obrigada. Que bom que você gostou, Soraya. Parabéns. Muito bom, muito bom. Então, aproveito também para agradecer a Fernanda pela sua disponibilidade, por todo o conteúdo que ela trouxe, né? Trouxe aí ferramentas muito importantes, trazendo aí para a gente o quanto a rotina impacta no dia a dia de qualquer indivíduo. Então, vai afetar o comportamento, o emocional, o ambiente familiar. Então, a rotina ela é a base para tudo. Nós estamos iniciando mais um ano, que a gente possa iniciar de uma forma organizada, né? Então, uma dica muito legal verifica aí qual o momento do teu dia mais desafiador, verifica o que mais está trazendo conflitos ou dificuldade e estabelece uma rotina para isso, né? Verifica que forma você pode fazer diferente para amenizar essas situações e
Não esqueçam que vocês podem contar conosco também, né, através das orientações parentais aí durante as sessões, trazer essas situações para a gente estar auxiliando vocês na busca pela melhor ferramenta de acordo aí com a dinâmica familiar de cada um, tá bom? A Ana falou aqui com a gente. A Ana falou aqui que é sempre inspirador esses momentos. Obrigada, Ana, que bom que foi válido para você também, tá bom? Podemos finalizar, então? Podemos. Show de bola. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu aguardo vocês em março, hein, no nosso próximo workshop. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.